Olá, Caveira, concurseiro universitário de Roraima do meu Brasil. Estamos de volta aqui na Cataflix, a plataforma do concurseiro, para a gente dar finalizando a lei de execução penal. Vamos aí para o título 8º agora. Nós vamos ver o título 8º e o último título, o título 9º. O título 8º, ele trata do procedimento judicial na fase da execução penal, que vai do artigo 194 ao 197. Reginaldo, coloca em tela o 194. Vamos fazer a leitura aí do título 8º do procedimento judicial, artigo 194. O procedimento correspondente às situações previstas nessa lei será judicial, desenvolvendo perante o juiz da execução. Só é o juiz da sentença na falta do juiz da execução. Mas o 194 é bem claro, é um procedimento judicial, aplicação da lei de execução penal. Artigo 194. O procedimento judicial inicia-se de ofício, a requerimento do Ministério Público do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou ainda da autoridade administrativa. Então, a demanda judicial pode ser o próprio juiz da execução, pode ser requerido pelo Ministério Público, pelo próprio sentenciado através do seu defensor, do parente, ascendente, descendente ou irmão, entre outros, a autoridade do estabelecimento prisional. Isso é o que fala o artigo 195. Vamos para o 196. A portaria ou petição será atuada ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público quando não figurem como requerente da medida. Ok? Parágrafo 1º. Sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano em igual prazo. Qual é o prazo que ele vai decidir? 3 dias. Tá? Se tiver que ouvir, quando não é a parte que requereu, ele chama o Ministério Público e o condenado, o sentenciado. Parágrafo 2º. Entendendo-se indispensável a realização de prova pericial oral, o juiz a ordenará decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. Ok? Artigo 197. Das decisões proferidas pelo juiz, isso cai em prova que nem água em dia de chuva. Dessas decisões no processo judicial, previsto aqui 194 e 197, das decisões, qualquer decisão que ele der, negando ou concedendo, vai caber o recurso chamado de agravo. E evidentemente que a lei não fala agravo em execução, mas a gente está falando agravo dentro da execução penal, então o recurso cabível dessas decisões na fase da execução penal é o agravo em execução. Segue o mesmo prazo do recurso no sentido estrito, que é 5 dias, tá ok? Não vão esquecer disso. Cai em prova que nem água em dia de chuva. Então, das decisões no processo judicial na fase da execução penal, cabe agravo em execução, tá? E sem efeito suspensivo, tá? Lembrando, sem efeito suspensivo. E aí, pessoal, concluímos o título 8º. Agora vamos para o título 9, para a gente encerrar a nossa lei de execução penal, o nosso curso de execução penal. E o título 9, ele trata das disposições finais e transitórias. Reginaldo, coloca em tela o artigo 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal e ao servidor a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina do estabelecimento, bem como exponha o preso é inconveniente notoriamente durante o cumprimento da pena. Se é defeso, é proibido, tá? Essa palavra defeso tem o sentido de vedar, no sentido de proibir. Então é isso que está falando aí o artigo 198. Artigo 199. O emprego de algema será disciplinado por decreto federal. Já tem um regulamento. Quando é que vai ser usada a algema? Isso também vale no âmbito da execução. PRF é quando ele apresentar perigo, resistência ou fuga, tá? Tentativa de fuga. Aí cabe a previsão do 199, regulamento para aplicação do uso de algema. Artigo 200. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Ok, já tínhamos visto isso. Quem é que está obrigado ao trabalho? O preso condenado, mas desde que ele não tenha praticado crime político. O artigo 200 diz que o condenado por crime político ele não está obrigado ao trabalho. Se ele quiser trabalhar, ele pode, tá? Artigo 201.
Na falta de estabelecimento adequado ao cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa, se efetivará em sessão especial da cadeia pública. A prisão civil é o não pagamento por pensão alimentícia. Tem que ter um estabelecimento próprio. Se não tem, vai para a cadeia pública, tá ok? Artigo 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestado ou certidão fornecida por autoridade policial ou por auxiliar da justiça qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Lembrando, né? Então, se ele cumpriu a pena, não vai ter mais atestado, a não ser se ele cometeu outro processo, aí vem a questão da reincidência. Mas é claro que depois de 5 anos também, nem isso mais poderá ser levado em consideração. E isso, vamos ver agora o artigo 203. No prazo de 6 meses a contar da publicação desta lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares necessárias à eficácia dos dispositivos não auto-aplicados. Tem coisa que até hoje ainda não foi regulamentada, mas tudo bem, vamos lá. Parágrafo 1º. Dentro do mesmo prazo deverão as unidades federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos de serviços penais previstos nessa lei. 84, 2020, até hoje ainda não foi implementada. Tinha 6 meses. É o mundo do C e o do DVC, né? O DVC é o que está na lei e o C é o que acontece na prática, mas deixa isso para lá, vamos lá. Também no mesmo prazo deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para a instalação de casas albergadas. Falta casa de albergada até hoje, mas tudo bem, é o que está valendo. Parágrafo 3º. O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser ampliado por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação instruída com os projetos de reforma de construção de estabelecimento. 84, 2020, adiado, né? Mas tudo bem, o que vale é o que está na lei. Parágrafo 4º. O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a ela destinada pela União para atender às despesas de execução das penas e de medida de segurança. Então, uma forma de obrigar as unidades federativas a cumprir o que está na lei de execução penal é simplesmente fechar a torneira do recurso e aí eles ficam sem receber. Por isso que eles têm que cumprir aí a execução penal. E o artigo 204, para a gente concluir, essa lei entra em vigor concomitantemente com a lei de reforma da parte geral do Código Penal, revogada disposições em contrário, especialmente a 3.274 de outubro de 57. Então, eu sempre falei que a parte geral do Código Penal, além de trazer a teoria geral do crime, a aplicação da lei penal, ele também traz hipótese de aplicação da pena, traz até a previsão da pena, livramento condicional, medida de segurança, né? Está tudo previsto lá. E boa parte dele foi revogado com o advento da lei de execução penal. É uma lei muito complexa, já falei para vocês, você tem que dominar constitucional, administrativo, penal, processo penal, né? É uma interface de vários ramos do direito. Então nós ficamos aqui, tá? A lei entrou em vigor lá em julho de 1984, né? E para concluir, né, vamos assim, ó, ficamos por aqui, mas para concluir, vamos responder umas questões rapidinho, Reginaldo, só para a gente massificar e encerrar o nosso curso de execução penal. Mantém, Reginaldo, bota a primeira questão aí rapidinho. Provinha da Fundação Getúlio Vargas, analista jurídico, né? Vamos ver o que ele pediu em relação à execução penal. Após regular reconhecimento de falta grave, o juiz da vara de execuções penais determinou a regressão de regime de cumprimento de pena, a perda de 1/3 dos dias remido e o reinício da contagem do prazo para a concessão de indulto. Bom, concessão de indulto não interrompe o prazo, a gente já tinha visto isso. Da decisão do juiz, caberá o quê? Isso é incidente da execução. O que vai caber dessa decisão do juiz? Bom, cabe o agravo. Ok, então a letra A fala assim, recurso de sentido estrito? Negativo, está errado. Letra B, agravo, pois não cabe em razão do reconhecimento de falta grave? Não, está errado, né? Regressão de regime, cabe regressão de regime, tá? Seja admitida a parte dos dias remidos e reinício do prazo para o indulto. Não, não tem reinício para o prazo do indulto. A B está errada. Olha C, agravo, ok, agravo, pois não cabe reinício da contagem do prazo para a concessão de indulto, verdadeiro. Apesar de ser admitida a perda de parte dos dias remidos e regressão de regime, verdadeira. Então a letra C.
E a D está errada porque ele fala recurso em sentido estrito, então está fora. E a E está errada porque ele fala agravo, tendo em vista que não admite perda de parte do dia remido. Admite até 1/3. Então o nosso gabarito é a letra C. Agravo em execução. E o prazo é o mesmo do recurso em sentido estrito, que é de 5 dias. Fica a dica. Bota a questão 2, Reginaldo. Provinha da UAB, primeira fase. Vamos lá, Caveira. Olha o texto. José, após responder o processo cautelarmente preso, foi condenado a pena de 8 anos e 7 meses de prisão, em regime inicialmente fechado. Após alguns anos no sistema carcerário, seu advogado realizou um pedido de livramento condicional, que foi deferido pelo magistrado competente. O membro do parquete, ou seja, o membro do Ministério Público, entendeu que tal benefício era incabível no momento e deseja recorrer da decisão. Sobre o caso apresentado, assinale a afirmativa que menciona o recurso correto. Se cabe agravo em execução para a defesa, qual o recurso cabível então nessa hipótese? Agravo em execução. Muito fácil. Olha a alternativa A. Agravo em execução no prazo de 10 dias. É agravo em execução, mas o prazo não é 10 dias, é 5 dias. Letra B. Recurso em sentido estrito? Negativo. Letra C. Agravo em execução no prazo de 5 dias? Olha aí o gabarito, olha aí uma questão aí para você na prova da OAB e no concurso seu, naquele concurso que você quer passar. A D, recurso em sentido estrito no prazo de 10 dias. Errado, recurso, não é recurso em sentido estrito, é agravo em execução no prazo de 5 dias. A alternativa, portanto, a C. Vamos lá, Reginaldo, a terceira aí, vamos lá, defensor público do lado do Acre, né? Muito bom, um abraço aí pessoal do Acre, Rio Branco, né? Conheço aí Rio Branco, cidade maravilhosa. Vamos lá, criando, vamos junto. Em janeiro de 2012, um preso formulou pleito de indulto pleno com base em decreto presidencial datado de dezembro de 2011, por meio do qual foram concedidos indulto e comutação aos condenados do sistema penitenciário brasileiro. Após a oitiva do Conselho Penitenciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, nomeada para a defesa do condenado, o juiz indeferiu o pleito. Muito bem, o juiz indeferiu. Nessa situação hipotética, deverá a Defensoria Pública interpor qual recurso? Lá a prova foi de juiz, aqui foi de defensor. Qual é o recurso que ele vai interpor para aquilo que ocorrer durante a execução penal? É apelação? Não. É recurso em sentido estrito? Não. É recurso nomeado? Não. É agravo em execução. Vamos ver as alternativas, Reginaldo, bota em tela. Letra A, de apelação consoante o artigo do CPP? Não, não é apelação. Letra B, agravo de instrumento? Também não. Letra C, recurso em sentido estrito? Também não. Letra D, recurso inanimado? Não. Recurso de agravo, conforme o disposto na Lei de Execução Penal, artigo 197, gabarito E. Fácil, extremamente fácil quando você estuda no Cataflix, né? Vamos lá, questão 4, Reginaldo, coloca em tela aí, ó, Defensoria Pública lá do Paraná, né? Um abraço aí para os nossos irmãos sulistas. Sobre os recursos no processo penal, considere as seguintes afirmativas. Opção 1, o agravo em execução não tem efeito suspensivo. Muito bem, né? Não tem efeito suspensivo. Salvo quando a decisão impugnada for de liberação ou desinternação de indivíduo sujeito à desinternação de indivíduo sujeito à medida de segurança. Isso é verdade. Se for na medida de segurança, tem efeito suspensivo. Mas em regra não tem. Então a 1 está correta. Vamos para 2. O agravo em execução pode ser utilizado para impugnar toda e qualquer decisão proferida pelo juiz da execução penal, né? Então olha lá, tá errado, né? Não é toda e qualquer decisão, né? Vamos lá, 3. Para recorrer das decisões proferidas pelo juiz da execução penal, o defensor deverá possuir uma autorização do condenado. Não, cabe à Defensoria Pública suscitar esses incidentes de execução. 4. O agravo em execução permite a retratação do juiz que preferiu a decisão impugnada. É a mesma coisa, ele é o juiz de retratação, ele pode fazer isso. Então, o que nós temos aí como alternativa correta? Apenas a afirmativa 1 e 4 são verdadeiros, tá ok?
Então, o que nós vamos ter é o gabarito da letra A. Então, Reginaldo, vamos botar a questão 5 aí só para a gente concluir. Sobre o agravo em execução, é correto afirmar o quê? O que é correto afirmar sobre o agravo em execução? O prazo para a sua interposição é de 5 dias contado da decisão. Ok. O agravo em execução, 5 dias. As suas razões podem ser apresentadas diretamente no tribunal mediante requerimento do recorrente. Vamos lá. C. É cabível da decisão que converte pena de multa em pena de detenção. Não, aí não. Não é cabível nas decisões relativas às medidas de segurança. Cabe também agravo em execução. Está errado. E não é cabível agravo em execução da concessão de sursis na sentença. É incidente que ocorre na execução, então cabe. Então, o que nós vamos ter como alternativa? O prazo para a sua interposição é de 5 dias contado da data da decisão, né? Contado, conta a decisão do juiz, começa a contar, ok? Então, a alternativa é a A. Beleza, Caveira? Então, ficamos por aqui. E lembrando que o agravo de execução é sem efeito suspensivo. Fica a dica, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do nosso curso de execução penal. Assista ele várias vezes, está completinho lá no canal do YouTube. Está disponível lá na plataforma do Cataflix, a nossa apostilinha Doutrina, Lei Seca, Questões Comentadas, tá ok? Fica a dica, tamo junto, mantém! Sangue no olho, caneta na caveira. Foi uma satisfação estar aqui com você no Cataflix. Um abraço, Caveira. Mantém.